Olá, gente, tudo bom? Sou a professora Ana Maria e esta já é a quinta aula sobre radiciação que eu faço aqui para o canal. Se você perdeu as anteriores, na descrição desse vídeo eu vou deixar o link para você assistir, ok? Nessa aula, irei mostrar mais duas operações com os radicais, a multiplicação e a divisão. Essas duas operações podem acontecer de duas maneiras diferentes, com índices iguais e com índices diferentes. Eu vou explicar essas duas maneiras separadamente e acredito que vocês irão entender com mais facilidade, ok? Mas antes de iniciar a aula, eu vou pedir para você deixar o seu gostei. Isso é muito importante para que o YouTube indique essa aula para outras pessoas que estejam à procura deste conteúdo. E se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho das notificações. Toda semana temos vídeos novos aqui no canal, beleza? Bom, vou iniciar com radicais com índices iguais. Bom, aqui no exemplo 1, eu tenho uma multiplicação. Raiz quadrada do 2 vezes a raiz quadrada do 8. Observe que o índice desse radical é 2, o índice desse segundo radical também é 2. Então, essa multiplicação é feita de uma maneira bem simples. Repete o radical uma única vez com o mesmo índice, isso ninguém muda, e multiplica os radicandos. 2 vezes 8 dá igual a 16. Aqui eu tenho raiz quadrada do 16, que existe a raiz exata, que é 4. Pronto, está respondido. Simples assim. Exemplo 2. 3 raiz quadrada do 5 vezes 8 raiz quadrada do 2. Nós iremos multiplicar o fator externo com o fator externo, ok? 3 vezes 8 é igual a 24. Repete o radical e multiplica radicando com radicando. 5 vezes 2 dá igual a 10. Pronto. Beleza? Viu como é fácil, gente? Multiplica quem está fora com quem está fora, quem está dentro com quem está dentro. Segue sempre essa regra que irá dar certo. Exemplo 3. Raiz quadrada de 200 dividido para a raiz quadrada do 5. Repete o radical e divide. 200 dividido para 5. Isso dá igual a 40. Raiz quadrada de 40. O 40, ele pode ser decomposto em fatores primos, ok? Então, é necessário fazer essa decomposição. Vou fazer aqui do ladinho. 40 dividido para 2 dá 20, 20 para 2 dá 10, 10 para 2 dá 5 e 5 para 5 dá 1. Aqui eu tenho 2 ao cubo vezes 5, ok? Que eu posso escrever aqui dentro do radical da seguinte maneira. 2 ao quadrado, ok? Fazendo esse casalzinho de 2, vezes o 2 que sobrou, isso aqui, vezes 5. Beleza. Observe que esse 2 tem um expoente igual ao índice do radical. O que eu vou fazer com ele? Corta e joga fora. Ele vem aqui para fora do radical e dentro vai ficar o quê? 2 vezes 5, 10. Ok? Ficou apertadinho, mas dá para entender. 2 raiz quadrada do 10 é a resposta. Exemplo 4. Fator externo divide fator externo. Radicando divide radicando. Ok? 15 dividido para 5 dá 3. Repete o radical com o mesmo índice, aqui é 4. Agora divide radicando por radicando. 9 dividido para 3 dá 3. Está respondido. Muito simples. Exemplo 5. Agora eu tenho uma multiplicação e uma divisão. Primeiramente, vou responder a multiplicação, que é o numerador dessa fração. Repete o radical e multiplica. 2 vezes 15 dá igual a 30. O denominador, só vou repetir. Raiz quadrada aqui de 6, ok? Aqui eu tenho uma fração e toda fração é uma divisão. Raiz quadrada do 30 dividido para a raiz quadrada do 6, isso dá igual a raiz quadrada do 5. Pronto, está finalizado. Beleza? Então, quando os índices dos radicais são iguais, é dessa forma que iremos realizar a multiplicação e a divisão.
Agora veremos quando os índices dos radicais são diferentes. Primeiro passo, gente, é deixar os índices iguais. Calcula-se o MMC deles dois. O MMC, que é o mínimo múltiplo comum do 3 e do 2. E que número é esse? É o 6, ok? Então, agora, nesse radical, eu vou tirar o 3 e vou escrever o 6, ok? Essa base aqui, o radicando 3, ele permanece. Nele ninguém muda. Agora, observe. Antes o índice era 3 e agora eu tenho 6. O que aconteceu? Do 3 para ele se transformar no 6, eu multipliquei por 2. Confere? Olha só, 3 vezes 2, 6. Só que tudo que eu fizer com o índice do radical, eu vou fazer também com o expoente do radicando. Que é o expoente aqui do 3? É 2. Então, eu também vou multiplicar ele pelo 2. O mesmo que eu multipliquei o índice do radical, ok? E agora eu tenho 2 vezes 2, 4. Eu tenho aqui dentro o radicando 3 elevado à quarta potência. Beleza? Vezes, olha aqui a multiplicação, vamos para o segundo radical. O índice agora é 6, não pode esquecer. Antes era 2. E o que aconteceu do 2 para ele se transformar no 6? Eu multipliquei ele por 3, ok? 2 vezes 3, 6. O mesmo eu vou fazer agora com o expoente do radicando. O expoente aqui é 1, ok? 1 vezes 3 dá 3. Então, aqui eu vou ter 2 elevado ao cubo. Beleza. Observe, os índices agora estão iguais. Vou responder agora igual aqui no início, esses exemplos. Repete o radical uma só vez, o mesmo índice, e agora multiplica, radicando com radicando. Eu vou fazer aqui passo a passo. 3 elevado à quarta vezes 2 elevado ao cubo, ok? Como são expoentes e bases com números pequenos, dá para efetuar essa potência. Eu vou repetir aqui o índice 6. 3 elevado à quarta potência é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, que dá igual a 81, vezes 2 elevado ao cubo. É 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8, ok? E para finalizar, repete aqui o 6 e multiplica 81 vezes 8, isso dá 648. Pronto. Aqui está a resposta final. Exemplo 2. Bom, aqui eu tenho divisão com índices diferentes. Qual o primeiro passo? Calcular o MMC dos índices. O MMC do 5 e do 3, que é 15. Muito bem. Agora aqui eu vou tirar o 5 e vou escrever o 15. Esse 5 aqui, ele permanece, que é o radicando. Agora veja, antes era 5 e agora é 15. O que aconteceu? Eu multipliquei esse 5 por 3, confere? 5 vezes 3 dá 15. Eu também vou multiplicar o expoente do radicando pelo mesmo 3. 4 vezes 13, agora eu tenho o expoente 12. Ok? Dividido para segundo radical, o índice agora é 15, eu tiro 3, ok? Mas do 3, para ele se transformar em um 15, eu multiplico ele por 5, ok? O mesmo eu vou fazer com o expoente aqui do radicando. Veja só, 3 vezes 5, 15. Vou repetir aqui o 4 e 2 vezes 5 dá igual a 10. Beleza. Agora que os índices estão iguais, eu escrevo um só radical com ele, ok? E vou dividir 5 elevado a 12 dividido para 4 elevado a 10. Agora observe, esses expoentes aqui são muito grandes, certo? Se for para multiplicar 5 vezes 5 vezes 5, 12 vezes, eu vou encontrar um número enorme.
E aqui também, 4 vezes 4 vezes 4, 10 vezes, vou encontrar um número enorme. Então, nesse caso, eu posso parar aqui. Aqui vai ser a resposta final. E no último exemplo, eu tenho aqui divisão e multiplicação com índices diferentes, ok? Então, o primeiro passo é calcular o MMC dos índices. Aqui eu tenho 3 índices, que é o 3, o 2 daqui e o 4. E qual é o MMC do 3, do 2 e do 4? É o 12, ok? Então, aqui no primeiro radical, eu vou tirar esse 3 e vou escrever 12. O radicando que é 2, eu já posso repetir. Bom, era 3 e agora eu tenho 12. Então, eu multipliquei esse 3 por qual número? Para encontrar o 12? Por 4. O mesmo eu faço com o expoente daqui, ok? Olha só, 3 vezes 4, 12. E 2 vezes 4, agora eu vou ter 2 elevado à oitava potência. Dividido, vamos para o segundo radical. O índice é 12, para ficar igual com esse. Vou repetir aqui o radicando, que é 2, ok? E aqui eu tinha 2, confere? Para chegar em 12, eu multiplico ele por 6. O mesmo eu vou multiplicar o 1 invisível que eu tenho aqui, vezes 6, que isso dá igual a 6. Beleza. Vezes, vamos para o último radical agora. Antes era 4, agora é 12. E do 4, para ele se transformar em um 12, eu multiplico ele por 3. E vou multiplicar o expoente do radicando também. 3 vezes 4, 12. Repete aqui o 2. E 3 vezes 3, 9. Muito bem. Agora veja, os 3 radicais estão com o mesmo índice, ok? Eu vou escrever em um radical só. Repete aqui o 12 e vou repetir, ó. 2 elevado à oitava dividido, que é a primeira operação, para 2 elevado à sexta, agora é vezes o 2 elevado à nona potência. Observe que aqui dentro nós temos multiplicação e divisão de potências de mesma base, certo? Eu posso usar uma das propriedades. Olha só, quando é divisão, eu vou subtrair os expoentes. E na multiplicação, eu vou somar os expoentes, beleza? Então, aqui, ó, eu vou repetir o índice, que é 12, e veja só, a base é a mesma, eu repito, que é o 2. E 8 menos 6, que eu vou diminuir porque é divisão, 8 menos 6 dá 2, e daqui para o terceiro, a terceira base, eu vou somar. 2 com mais 9 dá igual a 11. Então, o resultado final, eu tenho aqui 2 elevado a 11, é o radicando. Ok, gente? Espero que vocês tenham aprendido. Alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. E não esqueça de curtir esta aula, ok? Forte abraço a todos. Tchau, tchau.